Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais uma live, hoje dentro do seminário Business e Compliance Empresarial. Estamos aqui com um colega, com um amigo, que vai trazer justamente a sua expertise, que é o doutor e professor Herbert Pimenta, que vai trazer justamente sobre o tema as regras licitatórias da sustentabilidade e Human Rights. O Herbert Pimenta é advogado, é professor da graduação em Direito Administrativo e Processo Constitucional, é mestrando em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, é pós-graduado em Licitações e Contratos Administrativos pela Faculdade Baiana de Direito. Ou seja, é um cabra bom, é um cabra que entende do assunto, que vai trazer uma palhinha do seu conhecimento a você, empresário, a você, empreendedor, a todos aqueles que assistem nosso canal e compartilham nossas ideias e nosso pequeno conhecimento que passamos para que você possa engrandecer o seu negócio, para que você possa crescer daquilo que você pretende apresentar à sociedade. Pois bem, eu queria passar a palavra ao professor Herbert para que ele dissesse aqui um pouquinho da sua trajetória e porquê da escolha desse tema. Boa tarde, professor Pedro Durão. Satisfação. Boa tarde, Herbert. Participando desse canal, o senhor, um canal aí que vem avançando, canal que a comunidade sergipana vem acompanhando e, com certeza, vamos ultrapassar as fronteiras, porque temos um crescimento aqui neste canal. O assunto de contratações públicas me encanta desde a faculdade. Desde a faculdade que eu tenho uma curiosidade imensa de entender como o poder público ele compra. Porque a gente sabe que se a gente quiser ir no shopping agora, eu e o senhor, nós vamos decidir aleatoriamente, de acordo com o nosso gosto, qual roupa nós iremos comprar. Mas assim não é para o poder público e isso me causava uma curiosidade. Então, me graduei, fui fazer minha pós-graduação nessa área e hoje advogo, minha advocacia é focada extremamente nisso. Com relação às regras da sustentabilidade, o assunto me chama atenção porque houve avanços significativos das regras objetivas de sustentabilidade na nova lei de licitações. O que antes, na 8666, era muito mais uma norma-princípio, não deixa de ser norma-princípio na nova lei, entretanto, vem com regras objetivas e que o empresário deve ficar atento, porque caso ele cumpra essas regras objetivas, haverá um benefício direto para ele, como nós pretendemos abordar aqui. Com certeza. No decorrer do vídeo. Tranquilo. Ô, Herbert, obrigado por você ter aceito o convite, obrigado a você que está nos assistindo, que acompanha nossas lives, nossos vídeos no canal Via Jurídica, obrigado por sua audiência, né? Ô, Herbert, no seu magistério, né, de Direito Administrativo, como é que você recepciona a nova lei de licitação, a Lei 14.133 de 2021, e o que é que você poderia falar mais sobre essa temática, justamente qual é a preocupação das empresas nesse contexto também, justamente dessa nova lei que está à disposição da sociedade brasileira? A nova lei de licitação, professor Pedro Durão, ela é, na verdade, uma grande codificação das contratações públicas. Verdade. Ela unifica todas as normas que nós tínhamos acerca de contratações públicas, extingue-se a lei do pregão, extingue-se a lei 8666, extingue-se o regime diferenciado de contratação, mas não por extingui-los por deixar de ser utilizado, mas sim porque nós temos agora uma codificação que reúne todas essas normas e com alguns avanços. Com relação especificamente à sustentabilidade, professor, eu acho fundamental nós nos atentarmos que o direito ao meio ambiente equilibrado ele tem um caráter constitucional. O artigo 225 da nossa Constituição diz que todos nós temos direito ao meio ambiente equilibrado. Veja que a Constituição Federal ela foi capaz de introduzir a palavra equilibrado, porque não é qualquer meio ambiente que nós temos direito. Nós temos direito a conviver num ambiente de crescimento econômico, mas que esse crescimento econômico tenha um respeito aos recursos naturais. E aí, professor, uma das temáticas que nós temos que ficar atento, que também está nesse dispositivo na parte final, é que é um dever constitucional do poder público, promover todos os meios para que haja um meio ambiente equilibrado.
Então, esse dever constitucional, a nosso sentir, fez com que o legislador, atento à necessidade do desenvolvimento sustentável, incluísse novas regras na nova lei de licitação. Porque, no regime anterior, o Tribunal de Contas da União tinha o entendimento de que, se não houvesse regras objetivas, não poderia o administrador público escolher regras aleatórias no edital com base no princípio do desenvolvimento sustentável. Para superar esse entendimento é que vem algumas regras objetivas. E aí, professor, é nesse sentido que a gente começa a entender o porquê o poder público, como contratante, e a empresa, como contratada, se respeitarem a sustentabilidade, se respeitarem o dever constitucional. Eu acho que é muito importante a gente frisar que é a Constituição Federal quem traz essa normativa, quem traz essa imposição. Então, se as empresas começam a se atentar a essas regras objetivas, que eu começo a delinear agora, elas têm uma chance grande de, além de adotar uma conduta fraterna perante a sociedade, de oferir benefícios diretos. Veja, professor, que a nova lei de licitação, ela exige que a administração pública faça o seu planejamento. Nós sabemos que a fase de planejamento, a fase preparatória, ela foi bastante desenvolvida na nova lei de licitação. E consta no artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1, que o poder público tem a obrigação de analisar os riscos ambientais e definir desde já quais serão as soluções a ser adotadas caso haja algum daqueles riscos, caso algum risco se concretize. Desde a fase de planejamento, o poder público tem a obrigação de definir quais serão as soluções para mitigar este problema. Então, na fase interna da licitação de planejamento, nós já vemos uma imposição para o poder público. Na fase licitatória, professor, acho que vem aí uma das grandes novidades com relação às normas do desenvolvimento sustentável. O poder público tem a possibilidade de colocar como critério de julgamento, que, na verdade, é o que mais interessa ali ao empresário, é vencer a licitação, porque ele quer realizar o serviço, ele quer executar o contrato. Então, quando a administração pública, quando o legislador possibilita que critérios de sustentabilidade, custos indiretos, quando puderem ser mensurados objetivamente, podem ser critérios de julgamento, sem dúvida o legislador está incentivando o empresário a adotar condutas saudáveis perante a nossa nação. Então, veja que na fase do certame também nós temos uma regra objetiva de critério de julgamento atinente ao desenvolvimento sustentável. Não é diferente na fase contratual. E eu faço isso, professor, para mostrar que o legislador fez questão de botar uma regra objetiva em cada fase da contratação pública. Na fase de execução. E você trouxe uma coisa importante, viu, Herbert? Você mostrou àquele que está nos assistindo que a nova lei de licitação é a compilação de todas as leis anteriores, né? Esse destaque é muito importante, inclusive, para aquele que está nos assistindo entender que, lendo a nova lei, entendendo a nova lei, ele está entendendo todas as circunstâncias que antes era dividida em várias normas, né? E aí que está o interesse também da advocacia corporativa, ou seja, da advocacia preventiva, de deter o conhecimento com profissionais como o professor Herbert, que conhece a parte de direito administrativo e direito licitatório, para que possa auxiliar aqueles que ainda estão caminhando dessa nova norma, que a lei é nova, não é verdade, Herbert? Então, as pessoas precisam conhecer dela. E essa é a proposta justamente do nosso seminário, que nós denominamos de Business e Compliance Empresarial, trazer essas inovações, que não deixa de ser um compliance administrativo, ou seja, um compliance que o empresário, o empreendedor, deve ter essas regras de comprometimento se ele quer vender as atividades governamentais, né? Sim, e você estava falando justamente de quê? Da fase após o planejamento, que é uma fase importante, né? Isso. Na fase contratual, professor,
Pois não. Nós temos duas menções importantes para dizer aqui hoje aos espectadores do canal Via Jurídica. Pois não. Há uma possibilidade da remuneração variável. O que é essa remuneração variável? Que o próprio dispositivo da remuneração variável diz que pode haver essa remuneração com base em critérios de sustentabilidade. Imaginemos, professor, isso não é uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro, certo? Mas é uma novidade de acordo com a Lei 8666. Imaginemos que o poder público ele quer realizar uma contratação para reduzir o seu gasto energético. E, com base na redução que o contratado fizer, ele será remunerado. Então, esse é só um exemplo que eu trago, falando de energia, mas nós poderíamos citar também qualificação da água, projetos de irrigação que diminuam a utilização da nossa água, que é um recurso tão primoroso. Então, projetos desse tipo, que tenham sustentabilidade, começam a chamar a atenção do poder público. Então, o empresário tem que ficar atento a esses movimentos para que não fique no atraso. Com certeza. A última característica que eu gostaria de destacar aqui hoje, professor, é com relação à possibilidade, isso foi muito importante, trazido pela nova lei de licitação, a possibilidade de ser declarada a nulidade do contrato se houver risco ambiental durante a sua execução. Então, o poder público poderá, caso seja constatado risco ambiental, ele poderá declarar a nulidade. Obviamente, a empresa deve ficar atenta para requerer os direitos que lhe assistem, porque não teve culpa na eventual declaração de nulidade. Mas é uma possibilidade do administrador público. Então, veja, professor, que em todas as fases da contratação pública, no planejamento, durante o certame licitatório, durante a disputa e durante a execução contratual, existem regras objetivas que tratam do desenvolvimento nacional sustentável. Verdade. E isso que o professor está trazendo a você que está nos assistindo, a você que está nos acompanhando, é palatável tranquilamente no atual ordenamento jurídico e lá em estudos que também eu fiz na parte do direito licitatório, nós chamamos de licitação sustentável, até licitação verde, compra verde, não é isso, Herbert? A compra verde, aquela que traz benefícios ao meio ambiente, né? Então, o que é que você poderia trazer, Herbert, aqui para aquele que está nos acompanhando, sobre dicas ao empresário ou microempresário de justamente atender essas regras em benefício ao meio ambiente, ou seja, em benefício à sustentabilidade do seu produto ou serviço, ou de apenas atender as regras do certame, né? Ou seja, o empresário quer participar de uma licitação, o que é que ele deve fazer quando ele se deparar com as regras de sustentabilidade que são indicadas ali no edital? O que é que você acha sobre isso? Professor, essa pergunta do senhor é muito importante, porque destaca cada vez mais a necessidade de que o empresário ele tenha um setor jurídico consultivo. Eu costumo dizer que o empresário que tem um consultivo de licitação ele sai 10 vezes na frente. O empresário que ele tem ali uma assessoria jurídica que é capaz de fazer aquele compliance para que esteja preparado para o certame, ele sai 10 vezes na frente. É muito mais fácil, junto com a assessoria jurídica, analisar o edital, ver o que você não tem para ter no momento necessário, do que depois você tentar impugnar na justiça, interpor os eventuais recursos administrativos. Não que isso seja ruim, é claro, mas muito melhor é se você faz essa advocacia preventiva. Então, o empresário, o microempresário, estamos falando de regras, professor, que são absolutamente plausíveis para o pequeno empresário, que são regras de sustentabilidade. Sabemos que tem empresa que não são de grande porte, que fazem, por exemplo, construção de implementação de energia solar, por exemplo. Sim. Que é uma das possibilidades. Existem startups, e a nova lei das startups possibilita, inclusive, a licitação. Existem startups que promovem a melhoria do uso da água, claro, dos ambientes de contratação.
Então, estamos falando de regras que são absolutamente palatáveis para as microempresas. Claro. Pedro Durão, estima-se que o Ministério do Planejamento estima que aproximadamente 12% do nosso PIB é decorrente das contratações públicas. Então, o empresário tem que ficar atento a esta oportunidade que surge. E que cada vez mais há de ser desenvolvido. Então, está na hora de termos a consciência que o dever constitucional imposto pelo artigo 225, tanto ao poder público como as pessoas, e aqui se enquadram as pessoas jurídicas, ele pode trazer benefícios tanto para a coletividade como para o próprio empresário diretamente. Porque se cumprir os requisitos de sustentabilidade, terá uma maior chance de vencer no certame e, consequentemente, oferir lucro. Com certeza. Me parece que o que o professor Herbert colocou aqui para você que está nos assistindo é justamente a necessidade não só de ter um profissional preparado em cada segmento, como também a preparação dos seus colaboradores. É isso, Herbert? Então, se você quer vender ao governo, que nós chamamos a venda governamental, eu até falo isso num vídeo meu aqui no canal Via Jurídica, a diferença entre a compra pública e a compra privada. Ou seja, se você quer vender aos entes governamentais, ou seja, a União, Estado, Distrito Federal e o município, você precisa de alguém com preparo suficiente para que entenda as novas nuances legais, ou seja, a nova ordem legal, a nova lei que está disponível para todos, estará em vigência, com certeza. Então, você precisa de alguém preparado para que possa vender o seu produto ou serviço, que é um viés importantíssimo, como o Herbert colocou assim, aqui para nós, justamente o valor, né? O produto que é adquirido pelo governo é algo em percentual basicamente forte no nosso país. Então, o empresário não pode descartar essa possibilidade, não é verdade, Herbert? Então, eu queria que você falasse ainda, Herbert, nós já estamos caminhando aí para a maturação de nossa palestra, na nossa live, mas assim, eu queria que você dissesse assim, quais são as dicas que você daria realmente ao pequeno e médio empresário e empreendedor com a sua experiência e com a pesquisa que você está realizando, né? Então, o pequeno e médio empresário pode abrir esse viés da venda pública? Ele teria capacidade de fazer só, ou seria mais uma atribuição dentro da complexidade, né, de ser empresário no nosso país? A gente sabe que não é fácil buscar a lucratividade diante de uma complexidade de obrigações tributárias, fiscais, trabalhistas, olhar a economia, olhar a competição entre empresas. Então, qual é a dica que você dá àquele que está nos assistindo, que é pequeno e médio empresário? Professor Pedro Durão, eu costumo dizer aos meus alunos que a administração pública ela não é uma aventureira. Ela não contrata com aquele que nunca executou. Para que uma empresa contrate com o poder público, como regra, ela deve ter prestado o serviço anteriormente. Então, a primeira dica que fica para o empresário que pretende ingressar nas contratações públicas é que ele defina a sua área e comece a sua atividade no caminho privado. O caminho público não pode ser a primeira opção. Entenda a primeira opção como primeira vez, não como primeira fonte de lucro. Mas a primeira vez ele deve iniciar a sua atividade da forma privada. A partir daí, ele começa a concorrer nas licitações. E para concorrer nas licitações, ele deve ter uma assessoria jurídica. Professor, eu posso citar um caso aqui de um cliente que me apareceu aqui certo dia, em que ele não tinha uma assessoria jurídica, ganhou a licitação, uma licitação de iluminação pública no interior, Sim. E o poder público ficou sem pagar a ele durante mais de 30 dias. Ele, inadvertidamente, foi lá e tirou as lâmpadas. Não sabia das regras, não sabia que a administração pública pode passar um tempo mais sem pagar, não sabia que para rescindir um contrato administrativo tem que entrar na via judicial, não sabia, é totalmente diferente do direito privado. Então, você não pode ser um aventureiro sem ter a expertise de um aconselhamento jurídico. Primeiro, definir a sua área e executá-la, ter técnica.
Não adianta também você ir para uma licitação e para a contratação pública para não executar um bom serviço e ser sancionado e responder processos aí que podem lhe acarretar graves danos. Com certeza. Então, uma área, ter um bom aconselhamento jurídico, assim como qualquer empresa necessita de uma boa contabilidade, não é mesmo, professor? Com certeza. E compreender a dinâmica das aberturas dos editais. Existem diversos sistemas hoje eletrônicos que avisam. O empresário escolhe a sua área e ele recebe um alerta no celular, por exemplo, quando abre um edital em qualquer lugar do país, da área dele. E perfeitamente isso se aplica às micro e pequenas empresas. Inclusive, a lei complementar número 123, ela traz diversos benefícios para as micro e pequenas empresas. Então, o ambiente brasileiro, ele incentiva o microempresário, o pequeno empresário, a empresa de pequeno porte, a participar das licitações. É perfeitamente possível, professor. Existem diversos contratos sendo executados nos mais diversos entes federativos por pequenos empresários. Tranquilo, tranquilo. Herbert, muito obrigado, viu? Eu só tenho que lhe agradecer. Eu já vi que você aí é faixa preta aí no que faz. Você tem conhecimento, está estudando, está se dedicando. Isso é importante para cada profissional. Busque sempre mais e fazendo um lado corporativo também, ou seja, deixando à disposição um pouquinho do seu conhecimento àquele que está nos assistindo, né? Esse é o papel também do canal Via Jurídica, ou seja, compartilhar o conhecimento de forma simplificada, de forma concisa, já que o vídeo ou a live não pode ser tão grande, tá certo? Então, assim, eu queria agradecer ao professor Herbert Pimenta pelas suas colocações, pelos seus acréscimos. Não sei se tem alguma pergunta daquele que está nos assistindo, mas passo a palavra final ao professor para suas considerações. Valeu. Professor Pedro Durão, na verdade, é quem merece aqui ouvir todos os clientes. É uma honra para mim participar aqui do seu canal. O senhor é uma referência no nosso país, no estudo das contratações públicas. Então, eu só tenho, na verdade, a agradecer essa oportunidade de poder estar aqui com o senhor conversando sobre as contratações públicas e expondo para os telespectadores do canal Via Jurídica, que é um canal que eu particularmente, tenho assistido vários vídeos e tenho aprendido muito. Espero que o vídeo também possa compartilhar algum conhecimento, somar algum conhecimento para aqueles que estão assistindo. Com certeza, com certeza. Apenas certeza. para finalizar, professor, tudo isso que a gente falou aqui hoje no vídeo demonstra que as empresas, caso cumpram os dispositivos legais, os comandos legais, caso estejam realmente sendo incentivadas, o que naturalmente acontecerá, porque tem o interesse de vencer a licitação, elas estarão respeitando cada vez mais os direitos humanos dentro da empresa. Claro. E é muito importante a gente falar, professor, que os direitos humanos não devem ser respeitados tão somente pelas pessoas físicas. As empresas são as maiores responsáveis pelos danos ambientais no nosso mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, esse intuito de melhorar o meio ambiente equilibrado, desenvolvimento sustentável, crescimento econômico com responsabilidade, acarreta em respeito aos direitos humanos. Muito obrigado, professor, pela oportunidade e estarei sempre aqui quando o senhor precisar. Tá bom, tá bom. Muito obrigado, viu, Herbert? E até porque você colocou palavras firmes e seguras aí, justamente para que o empresário e o empreendedor entenda da necessidade de conhecer não só a parte jurídica, como a parte econômica, como a parte contábil, ou seja, todas as nuances. Ele deve ter um conhecimento, claro, porque ele é empresário, ele tem uma visão multifacetária daquilo que trata a busca da lucratividade através do seu negócio. E eu lembro até de uma disciplina que eu fui convidado a ministrar numa pós-graduação, e ministrei por um bom tempo, que era licitação nas empresas, para as empresas, que nós ensinávamos justamente as nuances do direito licitatório, da compra pública e do papel da empresa ao participar desses certames, né?
que muitos querem vender o seu produto e não sabem como fazê-lo. E também, às vezes, ficam acanhados de contratar um empresário, ou melhor, um profissional com a expertise de professor Herbert Pimenta, ou de outro que tem o conhecimento específico também de licitação, para que possa auxiliá-lo a venda do seu produto e serviço. Então, assim, eu não tenho mais o que falar diante das palavras de Herbert, e agradecer a presença de você que está nos acompanhando, que tem acompanhado nossos vídeos, nossas lives. Gente, ó, muito obrigado. Obrigado, Herbert, a você. E um forte abraço a todos. Valeu, Herbert. Valeu, viu? Um abração. Até a próxima. Beleza?